Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Declare e profetize as bênçãos de Deus sobre a sua vida e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Lembre-se que Jesus, ele sempre preparou a vitória para você. Jesus tem bálsamo, refrigério, acalanto para a sua vida e que 2021 você venha ter esperança, saúde e paz. Amém? E só Jesus dá a verdadeira paz. Jesus é o príncipe da paz. Antes de nós entrarmos nessa palavra, na palavra do Senhor, vamos escutar um hino para a glória do nome do Senhor. Sendo tu judeu, me pedindo água pra beber, e mulher samaritana assim, não consigo entender. Se soubesses quem te pede aqui, seja bem-vindo, entre e seja abençoado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Tu então me pedirias sim uma água bem melhor. Beba água da vida, beba água da vida, não tem nenhum poço, só em mim encontrarás. Jesus, água da vida. Tuas feridas e nunca mais sede terás. Beba água da vida, água pura e limpa, não tem nenhum poço, só em mim encontrarás. Beba dessa água pra sanar tuas feridas e nunca mais sede terás. Como pode, sendo tu judeu, me pedindo água pra beber, eu mulher samaritana assim, não consigo entender. Se soubesses quem te pede aqui pra beber do poço de Jacó, tu então me pedirias sim uma água bem melhor. Beba água da vida, beba água da vida, não tem nenhum poço, só em mim encontrarás. Beba dessa água pra sanar tuas feridas e nunca mais sede terás. Beba água da vida, água pura e limpa, não tem nenhum poço, só em mim encontrarás. Beba dessa água pra
sanar tuas feridas e nunca, nunca mais se perderá. Aleluia. Viva água da vida, viva água da vida, não tem nenhum posto, só em mim encontrarás. Beba dessa água, sanar tuas feridas e nunca, nunca mais se perderá. Aleluia. Jesus é a água da vida. Foi um encontro também tremendo com Jesus e a mulher samaritana. Algo tremendo aconteceu ali. Mas, queridos, o tema da nossa mensagem é Senaqueribe, um impostor de si mesmo. A palavra impostor quer dizer uma pessoa que engana, uma pessoa que se engana, uma pessoa que usa meios fraudulentos, meios ilegais, meios pérfidos e sórdidos para colocar os seus objetivos, para colocar os seus meios, para colocar as suas considerações. E são, sobretudo, pessoas que não têm sobre si mesmo uma reflexão, uma análise, uma autoanálise, há nuances que venham a se dizer, que venha ter respaldo. Porque o grande homem não é aquele que sempre acerta. O grande homem é aquele que sabe reconhecer os seus erros e muda os seus erros. O grande homem não é aquele que você vai ver que ele acerta em tudo, que ele sabe tudo, que é o vice-deus, o vice-anjo, o vice-querubim. Não. O grande homem é aquele que ele aprende, ele conserta seus erros, ele tem uma reconfiguração, algo muito presente nesses dias, a reconfiguração, a ressignificação, a transfundação e a convergência. Então ele dá um novo, outras palavras, isso significa dizer, ele dá um novo sentido na sua vida, ele dá um novo sentido na sua vida. Nós vamos ver, queridos, um rei, um rei da Síria, e diz o seguinte: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Muito bem, escuta. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Queridos, todo egoísta, toda pessoa egocêntrica, ela quer tudo para si. Ela quer receber glória, ela quer receber honra, e a honra e a glória só pertencem ao Senhor Jesus. Você não pode exaltar nem a si mesmo no sentido de receber glória. Então, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se juntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que veriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então, Ezequias era o rei na época. Ezequias sempre foi um bom rei, um homem de Deus. Pense em nome de Deus, Ezequias. E de sorte que quando Ezequias soube que ele estava vindo contra Israel, contra o povo de Deus, o que foi que Ezequias fez? Ezequias ele tomou 3 atitudes. Ele secou as fontes para que o inimigo não pudesse se alimentar da fonte. O que Ezequias fez? Levantou muros altos, e tomou conselhos. Teve conselho com seus príncipes e seus varões. Queridos, como é bom você ter conselheiros. Como é bom, a Bíblia fala que com conselhos faz a guerra. Com os conselhos faz a guerra. E bons conselheiros. E esses Ezequias, homem de Deus, ele foi ter com seus conselheiros.
Então você precisa aprender com sábios. A Bíblia fala que os sábios, anda com sábios, será mais sábios. E o companheiro do tolo se precipitará em desonra e desgraça. Anda com sábio e será mais sábio. Mas o companheiro dos tolos se precipitará em desonra e desgraça. Porque a pessoa tola, ela sempre tem três aspectos: vergonha, desonra por si mesmo. Vergonha, desonra e loucura. Desonra, vergonha e loucura por si mesmo. Uma pessoa que ela se volta contra os princípios e preceitos bíblicos, embora alguns dela falem, né, mas não viva aquilo que fala, ela está se tornando um agravante a si mesmo, né? É como alguém já dizia que o tolo ele é uma arma contra si mesmo. É como o orgulho é uma arma contra si mesmo. E a Bíblia fala: vista-se de vergonha os tolos, fiquem confundidos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, né? Então, todas as vezes que você vê alguém se levantando contra o povo de Deus, contra alguém que está fazendo a vontade de Deus, ele está em vergonha, desonra, né, e loucura. Porque quem contendeu contra Deus e teve paz? Muito bem. No versículo 5 você vai ver que ele edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. Ou seja, queridos, ele levantou o muro. Você vai ver vários passos de Ezequias, porque o muro, que significa proteção, ele consertou o muro. O muro, no sentido bíblico, teológico, quer dizer proteção, né? Quer dizer, você vai ver que Neemias edificou o muro. Neemias não edificou uma ponte, Neemias não edificou um palácio, Neemias edificou um muro. Por quê? Porque o muro é proteção para os nossos inimigos, né? E ele teve muita abundância de armas. E armas aqui significa dizer que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todo conselho que se levanta contra Deus. Todo conselho altivo, né, como você vai ver lá em, se não me engano, Hebreus 11, que se levanta contra Deus, né, contra as coisas de Deus. Por quê? Porque o diabo, queridos, o diabo ele veio roubar, matar e destruir. E o diabo usa os seus azecras, né, usa os seus exatores, usa os seus soldados, as suas ferramentas para se opor contra a obra de Deus, tanto na sua vida como na sua vida. Mas agindo Deus, quem impedirá? A partir do momento que você conserta a sua casa, que você dá passo de fé, que você orienta-se com Deus, o Espírito Santo vai te dar ferramentas, né? Deus vai colocar pessoas sábias que vai te dar direção, e você vai fazer as coisas certas, e o inimigo por si mesmo se destrói. Pastor Abel Pereira, ele tem a seguinte questão: o mal tem dois inimigos, o bem e o mal. O bem e o mal. Não é as pessoas, é ele mesmo que se destrói, porque por causa das atitudes erradas deles, né? Por causa dos julgamentos loucos, pérfidos, sórdidos, tolos, imbecis em si mesmo, né? Aí você vê muitos crentes sendo perseguidos, em empresa, sendo perseguido na escola, sendo perseguido na rua, sendo perseguido na família. E por que isso? Porque o mal, ele se opõe ao bem. E que está com o bem, que ele sempre vence. O bem, ele sempre vence. Mesmo que o mal aparentemente triunfe, o bem sempre vence. Porque a base do bem é verdade. E a Bíblia fala que nada podemos contra a verdade, além da verdade. A base do bem é verdade. E a base do mal, nada mais que é mentira, né? A Bíblia fala que em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia diz que em João 8,82 que conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, muitas das vezes, o diabo, ele usa os seus cavalos, as suas ferramentas, os seus instrumentos, para poder o quê? Para poder tentar impedir a obra de Deus na vida de uma pessoa.
né, patentar a obra, impedir o projeto que Deus tem na vida da pessoa. E o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, só que Deus, queridos, Deus é um Deus poderoso e Deus está muito acima do diabo, né? O diabo, ele pensa, o diabo pensa que ele é esperto, né? Porque até nas aparentes vitórias do diabo são derrotas, são sentenças contra ele mesmo, são situações que ele está triunfando, mas na verdade ele está sendo julgado no primeiro ato que a pessoa sofreu o dano. Quando alguém sofre um dano provocado por um servo do diabo, essa pessoa, queridos, quando invoca o nome do Senhor, Deus faz justiça, porque há um juiz que está sobre toda a terra. E o que não voga, queridos, é a palavra que as pessoas falam, e sim aquilo que Deus sabe que você é. Deus não importa com o que as pessoas acham de você, Deus conhece a sua essência. Você está dando a Deus aquilo que Deus quer, né? Você está procurando a Deus, você está buscando a Deus, você está perdoando, você está orando. Então não importa isso, porque geralmente pessoas, você daquele livro, ele vai buscar uma nação, ele buscou uma nação que pensou que era fraca. Por quê? Porque eles viu os seus bajuladores, né? Porque quem tem tempo para Deus não tem tempo para ficar olhando para os outros. Quem tem tempo para fazer a obra de Deus não tem tempo para ficar olhando para os outros, para os outros. Então você vai ver insanidade de pessoas que cometem atrocidades por cima de atrocidades, e você vai ver a loucura, a vergonha e desonra na vida das pessoas. Três espíritos. Quando alguém se surge contra alguém que é de Deus, né, vai ter esses três espíritos: vergonha, desonra e o que? Loucura na vida dessas pessoas, né? E essas pessoas só vai ter a redenção quando perdoar, quando fazer o que é certo, reparar os seus erros, né? Porque muitas pessoas julgam, né, debaixo de um crivo dele, né? Aí o que ocorre? Aí o cristão está ali, né, como aquela ovelha, frágil, fraco, né? Aí vem aquele lobo, né? E o lobo, queridos, ele é um animal certeiro, ele tem aquela visão certeira. Ele quer pegar a ovelhinha que está doente, que está frágil, que está quieta. Aí, mas só que essa ovelha tem um pastor. E na hora que vai pegar essa ovelha, o que aparece o pastor? Aparece o pastor. Quantas das vezes, né, o lobo foi para nos estragar e apareceu o pastor, excelso pastor, Jesus Cristo, né, o nosso excelso pastor, o pastor supremo, o pastor inefável, né? Então por quê? Porque os covardes, eles usam de meio, eles são promotores, juízes, advogados de si mesmo. E o que aconteceu com Senaqueribe? Ele foi um impostor de si mesmo. Foi um homem que, em vez de reparar os erros que eles tinham cometido, em vez de reparar as desgraças, os rastros que ele deixou atrás de morte, de sentença de morte, de miséria, de mazelas, olhar para dentro da sua casa, e foi dentro da sua casa que você vai ver as pessoas que ele estava tão focado em destruir o que era bom, que o que era ruim estava dentro da sua casa. E geralmente é isso que Deus faz. Deus entrega esse tipo de pessoas à destruição em si mesmo. Por isso que Senaqueribe foi impostor de si mesmo. Por quê? Porque os seus inimigos eram seus próprios filhos. Eram pessoas que estavam dentro da sua casa, né? Claro que ele tinha outros filhos, eram os filhos que estavam de olho no seu reinado. E ele, burro, não percebeu isso. Mas muito bem. Aí Deus diz: esforçai-vos e ter de bom ânimo, não temais nem vos espantais, né? Deus sempre leva uma palavra de consolo. Deus manda um consolo, um bálsamo para Ezequias. Por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco do que com ele. Queridos, maior que está em nós do que está no mundo. Maior que está comigo e com você que está no mundo. Se você serve a Deus e você anda de fato com Deus, maior que está com você do que está no mundo. Não tem negócio de orixá, não tem negócio de
demônio, não tem negócio de esse espírito derrotado, porque Jesus está acima de tudo e de todos, né? A presença de Deus, queridos, envergonha o inimigo. A presença de Deus amarra o inimigo, né? A presença de Deus faz até mesmo a aflição virar bênção, como o vale de Beraca. É como o vale de Beraca, né? Aquilo que seria algo que seria terrível se tornou uma bênção, né? Então, assim Deus faz sobre os nossos inimigos, né? E você triunfa em Deus, porque Deus que peleja a sua batalha, Deus que peleja a sua vitória. É Deus que tem planos lá na frente para lhe abençoar, planos de vitória, planos para você vencer, né? A despeito daquilo que o inimigo queira fazer de você, você sempre é vencedor. É por isso que eu falo, não olhe para o inimigo, nem sirva-o, nem se dobre apenas ao Senhor Jesus, né? Se dobre apenas ao Senhor Jesus, porque o inimigo ele é astuto. Primeiro você vai ver o que aconteceu, né? Depois de Deus derramou bálsamo, acalento. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Além de rei era profeta. Então, porque o inimigo ele vai no braço forte. Eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou, babá, babá, babá. E não passa, queridos, de nada. Ah, pastor, quando você vê um inimigo, ele até aparentemente triunfando, é porque, queridos, Deus já tem algo lá preparado para ele. A batata quente dele já está preparada por Deus. É por Deus. Deus já prepara emboscada para ele mesmo. Deus já prepara situações para envergonhar esse inimigo mesmo, né? Então Deus ele vai, né? A gente pensa que Deus, o cristão está sendo encurralado, está apanhando, não. É que Deus ele tem os seus caminhos de conduzir. E quando você entrega a Deus, meu amigo, aí que como diz o pastor Babel, né? Aqui a justiça de Deus vem a cavalo. Agora, é necessário você ter prudência, é necessário você ficar de acordo com a palavra de Deus, né? Não vivendo pelos seus sentimentos. Por quê? Porque os seus sentimentos, ele quer reagir, quer falar, alguém falou mal de você, você quer falar, você quer ficar ao mesmo nível dele. É como dizia alguém, quando você responde um tolo, Provérbios 14:7 vai dizer isso, você se torna igual a ele. Quando um tolo ele profere palavras vis, vãs, pertas, sórdidas, e você devolve na mesma moeda, você se torna igual a ele. Agora, quando você trata bem, né, ou ignora, ou despreza as palavras dele, aquelas palavras que ele falou, vota contra ele mesmo. Vota contra ele mesmo. Porque, a não ser que ele reconsidere e ele veja as palavras tolas, imbecis que ele falou contra você, né? Ou uma atitude que ele fez contra você. Então são atitudes tolas, imbecis, vis, vãs, insanas, né? E Deus, queridos, ele prova, Deus abre caminho no meio do erro, né? Eu sempre falo, é melhor você ter dificuldade com Deus do que abundância sem Deus, entre aspas, né? E você sabe que a abundância sem Deus é a destruição. E às vezes passa dificuldades, você não se dobra a Baal, você não se dobra a Mamon, você não se dobra a nenhum desse espírito, e vai ter o que? A represária. Mas pode ter certeza que é nessa represária que Deus está te honrando. O mundo das trevas está olhando, observando, tanto o demônio como o anjo também, né? E já falei aqui, o mal ele tem dois inimigos, o bem e o mal, né? O bem, ele sempre é vencedor. O bem não tem como destruir o bem. Não, tem como destruir o bem? Não. Quem levantou contra Deus, querido, teve paz. Jó capítulo 9, versículo 6. Quem levantou contra Deus e teve paz. Querido, se alguém, as pessoas, elas são necessárias reconhecer os seus erros. A metanoia, a mudança, o arrependimento é para todo mundo. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas cada dia um homem, quando ele está em si mesmo, né, gerado pela sua carne, engodado no seu ego, no seu orgulho, ele auto se destrói, porque o orgulho é uma arma contra si mesmo. O orgulho é uma arma contra si mesmo. Você vai ver que Jesus é totalmente diferente do diabo, né? O diabo é o que? O orgulhoso, o pai do orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba,
né? E eles querem que todos sejam o seu capacho, mas não. Nós temos um servo, um Senhor que se chama o único e suficiente Senhor, chamado Jesus Cristo. O resto é balela, o resto é piada, o resto é conversa fiada. E Deus está acima de tudo e de todos, queridos. Deus está acima de tudo e de todos. Muito bem. Versículo 16. Senaqueribe e sua maneira, sua insanidade e loucura. Aí você vai ver no 9,16 um desatino desse cidadão. Um desatino desse cidadão. Lembrando que os piores inimigos estavam lá do lado dele, né? Os bajuladores, que eram os filhos deles, né? Que eram os filhos, os genros, os amigos dele, estavam lá, que eram os piores inimigos dele. E ele, burro, se levantou contra Israel, né? Só que eu já falei aqui, o preâmbulo do inimigo é o seguinte: quando alguém se insurge, você pode ter certeza, quando alguém se insurge contra o servo de Deus, quando é uma pessoa que está vivendo a palavra de Deus, né? Não importa o que ela diga, você vai ver que Senaqueribe falou tanta besteira, tanta asneira, tanta loucura, que o próprio Deus entregou ele a si mesmo, né? Aí você vai ver o que? Versículo 9,16, para ganharmos tempos aqui por causa do YouTube. Veja só, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, poderoso, inchado, tipo baiacu, não é isso? Aquele peixe que se acha todo poderoso, né? Rei da Judá e todo o Judá que estava com Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, assim diz Senaqueribe. Agora veja que tolice, insanidade, né? Aí até blasfema esse cidadão cometeu. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confias vós que vos caís na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes da fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ou seja, ele já proferiu sentença louca da parte dele. A loucura já entrou na cabeça dele, né? Agora, é Deus que suscitava, meu amigo, o povo de Israel. Como é que o povo ia morrer de sede, de fome, né? Aí já começa a loucura. A vergonha, desonra e loucura são os três preceitos daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Muito bem. Aí, não é Ezequias o mesmo que tirou seus altares e falou a Judá, a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos postareis e sobre eles não queimareis o incenso? Quer dizer, estava exaltando Ezequias, que Ezequias fez algo que era bom diante de Deus, né? E diante da palavra de Deus, quebrando todos os altares. E ele estava ali, né, pensando que estava ofendendo Ezequias, estava exaltando Ezequias. Não sabeis vós que meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar sua terra da minha mão? É claro que ele era terrível, ele colocava terror. Agora, em Deus fraco. O Deus que ele conquistou era reis pagãos tão fraco quanto ele, tão tolo quanto ele, tão imbecil quanto ele. Só que ele vai pegar embaixo, ele vai meter a cara com o rei de Israel, né? Ele vai meter a cara com o Deus de Israel. Aí, meu amigo, você vai ver a bomba estourando na mão dele, né? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Aí já começou a blasfemar contra Deus. Agora, pois não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Já começou o nível de loucura a aumentar, o termômetro já bateu lá em cima, né? Ficou pirado na maionese. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Aí falou contra Deus e contra Ezequias. Queridos, louve a Deus quando um tolo, um inimigo de Deus se levanta contra você e fala asneira contra você, porque você está sendo preparado, está sendo
aprovado por Deus, porque é nisso aí que você vai ver Deus lhe honrar. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses de nações da terra não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ou seja, falou tanta asneira, que terminou blasfemando, falando coisas terríveis contra Deus e contra Ezequias e contra o povo de Israel. Geralmente, querido, quando você vê alguém falando besteira, é porque chegou ao nível de loucura. Porque um homem insensato, ele não quer reconhecimento. Um homem que é resolvido com si mesmo, com Deus, ele não quer afrontar ninguém, ele não quer reconhecimento. O que é que ele faz? Ele resolve seus erros, ele não justifica seus erros, ele conserta seus erros, pede perdão e bola para frente e esquece as pessoas. Ele não fica mendigando amor, não fica mendigando atenção, não. Não, isso são pessoas fracas, pessoas insanas, pessoas tolas, pessoas vis. E clamaram em alta voz e em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava acima do muro, para atormentarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como do Deus dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Aí vem blasfêmia. Né? Ele não cometeu sacrilégio porque ele não entrou lá para profanar o altar. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aí, queridos, veio o ponto-chave. Quando você ora, você entrega a Deus, quando você apresenta a Deus seus inimigos, ele pode ter certeza que Deus ele vai te honrar, né? Deus vai te abençoar. O que o teu inimigo fala, querido, é como saber que você é, ele livra da desgraça daqueles que dizem que você é. Né? Pastor Neil deu uma frase que diz o seguinte: saber que eu sou me livra da desgraça daquilo que dizem que eu sou. Né? Porque geralmente uma pessoa louca, uma pessoa pérfida, uma pessoa sórdida, uma pessoa que está entregue a si mesmo, né, no orgulho, na vaidade, o Leviatã, que é o Deus do orgulho, está na pessoa, ela dá esses passos. Então você que é cristão, quando você for perseguido, você for humilhado, você for nessa esfera, queridos, pode ter certeza que Deus está lhe exaltando. E pode ter certeza que por maior que seja o seu inimigo, ele vai cair por terra, né, se ele afrontar a você, porque está afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Aí você vai ver aqui o que aconteceu, que nós vamos continuar aqui no YouTube. Né? Versículo 20. Porém, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, né? Destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, matando todo mundo, esse anjo. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa do seu Deus. Os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali a espada, os filhos que estavam perto dele. Né? Assim livrou o Senhor a Ezequias. Ou seja, Deus entregou a si mesmo, e ele foi impostor de si mesmo, e o nome do Senhor foi glorificado. O anjo não teve nem o trabalho de poder exterminar. Quem exterminou ele foi os próprios filhos, porque é assim que Deus faz contra esses povos arrogantes, soberbos, altivos, que se levantam contra a palavra de Deus. Deus abençoe.